Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, o nosso tema hoje, a verdadeira família de Jesus. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Quem sabe você é uma pessoa que precisa de oração, fica aí o nosso convite para você estar conosco nesta terça-feira às 19h30, na corrente de oração dos 7 Passos para a Vitória. Na quarta-feira nós temos às 15 horas a tarde da bênção. É um horário oportunizado a você e com certeza Deus vai estar nos usando para abençoar a sua vida. Todas as quarta-feiras, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem para estudar a palavra de Deus e também para estar orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E às 19h, o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a verdadeira família de Jesus. E eu tenho um texto aqui em mãos que encontra em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19, diz assim: vieram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podia aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele, porém, lhe respondeu: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Eu quero ler esse mesmo texto no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, que é interessante, escrito aqui também pelo o apóstolo Mateus. Diz assim, no verso 46 do capítulo 12, falava ainda Jesus e o povo, e eis que sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse-lhe: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando nós pensamos sobre a família verdadeira de Jesus, que é o nosso tema, isso torna claro para nós sobre a deidade de Jesus. Na verdade, Jesus, o Messias, o Cristo, ele já existia junto do Pai. Ele tomou forma humana 2000 anos atrás, e ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, José era o pai adotivo de Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1, verso 25, que Maria, ela deu à luz a Jesus e José não teve nenhuma relação com Maria. Só depois do nascimento de Jesus que José levou uma vida marital com Maria, uma vida de casal normal. E aí que nasceram os demais irmãos, irmão e irmã, como diz em Mateus, capítulo 13, a partir do 56. Neste livro também de Lucas vai dizer isso. Os evangelhos escrevem sobre isso. Ou seja, Jesus nasceu numa família. Jesus
Ele estava dentro de uma família onde tinha ali os seus irmãos por parte de mãe. E esses irmãos, né, esses parentes consanguíneos, parentes carnais, né, sanguíneos, muitos deles começaram, né, a ouvir o que estava acontecendo, porque se falava que Jesus tinha demônio, se falava que Jesus estava louco, se falava que Jesus estava fora do normal. Ele não estava consciente dos seus juízos. Então, esse texto vai dizer que esses discípulos, ou melhor, essa família de Jesus que foram, tem algum texto que vai falar que eles foram prender Jesus. Foram para buscar Jesus, para levar Jesus. Né? No livro de Marcos, por exemplo, vai falar que eles queriam levar Jesus, porque entendia que Jesus, né, aquilo que as pessoas andavam falando de Jesus, Jesus não estava normal. E foi nesse momento que eles chegaram e tinha tantas pessoas ouvindo Jesus que eles ficaram para o lado de fora. É o que o texto vai dizer. No verso 46 de Mateus, vai dizer assim: falava Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora. Então aqui nós temos duas situações, né? Eles não conseguiram aproximar de Jesus, ficaram do lado de fora. Essa distância física, essa distância emocional, né, eles queriam, né, convencer Jesus que ele deveria deixar isso aí, aquilo que ele estava fazendo. E Jesus, então, ele fala para os seus discípulos, né, a Bíblia vai dizer que, então ele estendeu a mão para os seus discípulos e disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Vocês é que são, né, os meus irmãos. Então, quando nós pensamos sobre isso, sobre esta relação, né, consanguínea, essa relação, os laços do discipulado, para Jesus, ele é prioritário. Os laços, né, e os laços familiares são secundários. O que mais importa é aquelas pessoas que vai. Por quê? Se nós pensarmos com isso dentro da lógica do que Jesus estava ensinando, né? Se for uma relação simplesmente de carne e sangue, essa relação vai durar quanto tempo? O máximo 100 e poucos anos, o máximo, aqueles que vivem muito. Agora, se for uma relação eternal, vai viver a eternidade. O que é 100 anos diante da eternidade? Mas essa ideia aqui, que os verdadeiros seguidores de Jesus, né, que são os parentes, é o que Jesus diz: são meus parentes, são esses que fazem a vontade do meu Pai, que ouvem a palavra do meu Pai. Nós temos em Lucas capítulo 11, algo assim que vai ser esclarecedor para nós sobre isso. Porque esta concepção de, o bom mesmo é ser parente de Jesus, bom mesmo foi João Batista, que era primo de Jesus, bom mesmo ser a mãe de Jesus. Ouça bem, o que eu quero ler para você é sobre esta declaração de Jesus. Capítulo 11 de Lucas, verso 27, diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então eu estou falando aqui sobre a verdadeira família de Jesus. Porque, na verdade, Jesus, a Bíblia vai dizer filho unigênito. Essa palavra unigênito significa único gerado. Deus Pai, ele só tem um filho, Jesus.
Os demais são adotados. Nós somos chamados. Nós somos adotados na família de Deus. E nessa relação de adoção, ele vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, vai dizer que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados. E eles somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque o único que é filho é Jesus, que o único que cumpriu as exigências da lei foi Jesus. E nós tornamos agora da família de Jesus. Por meio desse processo de adoção, quando reconhecemos que somos pecadores, que somos meras criaturas, e agora, quando nós fazemos aliança com Deus por meio de Cristo, nós deixamos a condição de criatura e tornamos filhos adotados na família de Deus. O que eu estou me esforçando para fazer entendido por você nesse instante é que tem algo superior, e o que Jesus estava falando para aqueles que tinham laços familiares com ele, que o importante era esta eternidade, que era o importante, era viver com ele a eternidade. E o que é 100 anos diante de uma eternidade, da qual nós não podemos dimensionar, poderíamos dizer que é bilhões de anos, nós não temos como dimensionar isso. E Jesus disse essas palavras, principalmente no capítulo 8 de Lucas, que eu usei como base aqui, dentro de um contexto que ele fala da parábola do semeador que saiu a semear, e ele fala sobre 4 tipos de solo, que um representa, a beira do caminho, que é uma situação de pessoa, o outro, o terreno pedregoso, o outro é o terreno de espinho, e a outra é terra boa. Ele fala assim, aquele que ouve e guarda a minha palavra. Então essa mulher vai assim, feliz é aquela que te amamentou, feliz é quem guarda a palavra, feliz é quem respeita a palavra e obedece, feliz é aquele que faz aliança e torna um herdeiro, torna um filho para a eternidade. É isso que eu quero passar a você. Ser membro da família de Deus hoje é possível e nunca será deserdado. É aquele que tornasse membro da família. Jesus, ele veio aqui para estabelecer o seu reino, e a Bíblia é enfática em dizer, ele quer que nós tornemos filhos nesse processo de adoção. Você quer pertencer à família, à verdadeira família de Deus, para viver a eternidade com Deus? Então eu quero orar. Não fica agarrado com essas coisinhas. Para muitos, Jesus só tem 2000 anos, mas o Cristo que eu estou te dizendo, ele é eterno, ele estava junto do Pai, ele tomou forma humana para conquistar uma família para viver a eternidade com ele. Com essas palavras eu finalizo orando, bendito Deus e Pai, o Senhor nos amou tanto, que enviou Jesus como nosso irmão mais velho, como primogênito, para morrer por nós e nos constituir uma família eternal, celestial, para viver contigo. Meu Deus, usa essa simples meditação para despertar em todos estes que estão me assistindo e entender que há um plano, há uma maravilha para que nós possamos fazer parte da família celestial. Abençoa esse telespectador nesse instante, em nome daquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.